sexto ano, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. E como sempre falo com vocês, eu estou aqui não sozinha, nunca sozinha, sempre acompanhada e com bastante gente. Então eu tenho a Elaine, a nossa intérprete do dia, professora Viviane Santos, parceira aí, olha, comigo sempre, independente do horário, está aí, ó, firme e forte. Tenho também aqui a equipe de produção, Billy e Dalila aqui, que estão aqui, apostos, Cleiton também, fazendo esta aula acontecer. E como não posso deixar de fazer isso, né? Me descrever para aqueles alunos que têm deficiência visual. Né? Eu estou vestindo blusa azul, azul royal, isso aí. Calça azul escuro e uso óculos, tenho cabelos claros, queimado do sol, como falo para vocês, olhos claros e estou aqui para ministrar a aula, não é? Espero que vocês estejam gostando do som da minha voz. Acolham com carinho, porque às vezes, não é? Não gostamos das entonações, né? De repente da voz e aqueles que me ouvem, não é? E eu quero falar com vocês que eu acolho com carinho esse dia, não é? Acolho com carinho aquilo que eu estou fazendo, que é ministrando essa aula nesse momento. E espero que vocês estejam retomando esse conteúdo. O nosso tema de hoje é processos básicos da coesão, substituição, retomada, sinonímia. Então, conversamos aqui sobre semântica, não é? Aquela relação dos sentidos. E aí vamos continuar, não é? Retomando esse conteúdo e revendo esses conceitos básicos. Professora Vivi, dá aí o seu ar da graça, com toda a sua gentileza. Estava aqui tão distraída, mandando um bom dia no chat, professora Adriana. Olá, pessoas que estão em casa, sexto ano. Se você quiser participar da aula aqui, enquanto ela acontece, você já sabe o caminho, né? Então, se loga aí no aplicativo do Educa Recife com o seu número de matrícula e a sua data de nascimento, tá certo? Para conversar com a gente. Isso aí, pessoal. Então, vocês já sabem fazer esse processo, não vou repetir, a professora Viviane foi aí bem específica, façam Sucinta, isso, né? sucinta. E vamos ao nosso objetivo, não é? Nosso foco da aula de hoje é utilizar sinais de pontuação para manter a coesão textual, provocar efeitos de sentidos diversos e recorrer a diferentes sinais de apoio visual com a finalidade de indicar as intenções comunicativas. Então, este objetivo está dentro de todo esse contexto coesivo, tá certo? Então, dentro da construção do texto, não é importante apenas prestar atenção, não é, nestas relações de sentidos, mas também na pontuação. E aí vocês percebem que estamos falando sobre sinonímia, paronímia, não é? Toda esta relação de sentido das palavras usada no texto já faz um bom tempo, não é? 3 aulas seguidas. Só que dentro da construção temos a pontuação. E aí vamos explorar também, não é, na próxima aula, por isso que o objetivo ele é amplo nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar, não é, o que é semântica. Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido das palavras e enunciados. Então, falamos sobre isso, que cada palavra falada, não é? Dentro do campo do eixo da oralidade. E aí, neste eixo da oralidade, nós temos os campos de atuações, não é? Nós temos todos os campos de atuação da nossa vida social, temos o campo de atuação, não é, da vida pública, quando envolve, não é, todo conhecimento político, não é, sociológico. Também nós temos outro campo de atuação que é do jornalismo midiático. Então estamos aí, não é, conhecendo, vivenciando, trazendo para o nosso
contexto escolar, esses campos de atuação que estão dentro da oralidade, não é? Fora este eixo, nós temos o eixo da escrita, não é? Onde estamos aí retomando, buscando nesse momento é um momento de busca, porque nesse processo de pandemia, muitos alunos têm desanimado, não é, com esse processo de ensino e aprendizagem. E aí vamos fazendo o que dá, não é? Mas agora é hora de retomar realmente, não é? E perceber que nós não temos tempo a perder, não é, sexto ano? Vamos avançar neste momento de aprendizado. Então, nós temos que pensar naquilo que estamos falando, como estamos nos comunicando, como estamos escrevendo. E aí essa avaliação, ela não pode ser feita só pela sua professora, tá? Ela deve ser feita por você. E aí deve-se existir dentro de nós o desejo de querer aprender mais, né? Nunca se contentar com aquilo que nós temos a nível de aprendizado. Porque o aprendizado é o que temos de mais precioso. Vocês sabiam que é algo que ninguém pode tirar de nós? Quando aprendemos, já era, não é? Ninguém pode roubar. Então, se você crescer aí profissionalmente, comprar um carro, uma casa maravilhosa, se você tiver uma conta, não é, estourando assim, não é? Bem cheia lá no banco, esse valor pode sumir de lá. Mas o aprendizado, não é, ele ninguém pode tirar de você. Só mesmo, não é, que Deus te livre, nos livre de uma enfermidade que venha afetar a nossa memória, não é? Então, minha gente, vamos investir neste aprendizado, que é algo nosso, que é um presente da vida. Então, vamos usufruir desse presente no dia de hoje. Então, é isso. E o que é semântica? Eu já falei, mas não custa repetir, não é? Relação semântica é a relação de sentidos. Sentido das palavras, do enunciado. Vamos revisar também o que é conotação e denotação. Por que não? Porque existem palavras que têm sentido literal, não é? E existe palavra que tem sentido figurado, né? Aí nós temos dois eixos da linguagem, né? Linguagem figurada, linguagem real, denotação, o D aí já tem a relação, não é, com o dicionário. Então, denotação significa aquelas palavras escritas no sentido literal, não é? Aquelas palavras que compõem o nosso dicionário. E conotação é o sentido figurado. É aquela palavra que falamos, não é, representando, não é, usando a metáfora, não é, a catacrese e a elipse e tantas outras figuras de linguagens que nós temos e que estaremos trabalhando também, não é, percebendo dentro dos textos literários e de tantos outros gêneros, não é? Então vamos lá. Denotação. Palavra no sentido literal, como falei para vocês. Um exemplo que eu trago para vocês é o gato é um mamífero, é sentido literal. E esse outro aqui, Pedrinho, é um gatinho, não é? Quando falamos isso, não é? Eu tenho um sobrinho Pedrinho, então os Pedrinhos que me escutam aí, não é? Pedrinho é um gatinho, não é? É lindo, não é? Maravilhoso. Então, quando falamos assim, não é, chamando alguém Pedrinho, João, Guilherme, de gatinho, não é? Com esse substantivo no diminutivo, é uma forma carinhosa, não é? Então, isso aí é o sentido figurado. Mas quando falamos assim, o gatinho é um mamífero, não é? O gato é um mamífero, estamos falando do animal mesmo, sentido literal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, se reporta aí ao chat, a professora Viviane. Também lá no canal de YouTube você pode colocar lá a sua dúvida, tá bom? Conotação, né? A palavra com sentido figurado. É o exemplo que eu usei aí de Pedrinho, tá? Pedrinho é um gatinho. Outro exemplo aqui, quando falamos assim, você é o meu sol, né?
Tem uma música que eu gosto muito, que não se remete a pessoas, mas ao dom do universo, né? E eu gosto de cantar assim: Você é o meu sol, tudo que existe em mim, a razão do meu viver, a luz do meu caminhar. Então, assim, quando nos referimos a alguém, não é, maior, não é, de grandeza maior do que somos e de tudo que temos, não é? Então podemos usar essa metáfora, né? Podemos dizer isso, né? Então, essa expressão aí, você é o meu sol, é no sentido figurado. E é uma forma também Pode falar, professora. é uma forma de quantificar a Sim, importância da outra pessoa, né? Porque o sim, Sol, minha gente, o universo, ele gira, a nossa Via Láctea, ela gira, né, ao é, redor do Sol. Então, assim, ele é o centro da organização. Então, quando você compara, né? No caso, a metáfora é uma comparação implícita. Quando você compara a pessoa ao Sol, você está dizendo o quão importante essa pessoa é. Ela é tão verdade. importante quanto o astro que Sim, organiza o nosso sistema solar. Então, veja como é é importante. É grandioso. grandioso. Isso mesmo. Isso aí. Então, eu não sei aí a grandeza, não é? Os significados que você constrói na sua mente, na sua vida, mas é interessante pensarmos. E eu vou sempre, assim, citar um pouquinho, não é, nas minhas aulas, vocês a contemplar a natureza. Estarem se voltando para o belo e o simples ao mesmo tempo. Porque estamos tão, assim, tomados por tecnologia que é um bem, não é? Hoje para a sociedade, mas precisamos retomar a natureza, aquilo que é leve, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos reconstrói. Então, admire o sol, admire a imensidão do mar. Não deixe de viver sua vida com tudo que ela tem no dia de hoje. Então, fica aí a dica. Vamos embora. Vamos revisar o que é sinonímia. Já falei com vocês, citei aqui até o nome. Ontem, não é, eu dei alguns adjetivos para a nossa intérprete do dia. Eu disse maravilhinda, não é? Juntei aí dois sinônimos, não é? Maravilhosa e linda. E falo novamente, não é? Para a Elaine, que é a nossa intérprete, que está aqui, maravilhinda, fazendo um trabalho maravilhindo, não é? Maravilhoso e lindo, não é? Maravilhoso, lindo, são sinônimos. Então, vamos revisar aquilo que estamos falando, que eu acredito que o sexto ano não irá esquecer. Sinonímia é a relação que se estabelece entre palavras de sentidos semelhantes. Então, quando eu falo maravilhosa, linda, não é? Eu estou repetindo um adjetivo, né, dando uma qualidade para alguém que é semelhante. Quando eu falo ela está feliz, ela está alegre, não é? Eu estou também falando duas palavras com grafias diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Então, podemos usar nos nossos textos ou uma palavra ou outra, ou as duas, dependendo, não é? Do que você está escrevendo. De repente, você está aí compondo uma poesia, e a poesia pode ser uma música, ela pode estar revelando como está o seu dia. Vamos fazer poesia, pessoal. Você gosta de poesia, né, Viviane? Eu também Eu sou gosto. suspeita, né, professora Pois Adriana? Eu é, gosto de tudo que está escrito. maravilhoso. Essa declaração é uma poesia muito boa. Então, atenção. São sentidos semelhantes, não sentidos iguais. As palavras que apresentam significados parecidos são chamadas de sinônimos, sinônimas, tá? Então, se liguem aí, porque os sentidos são sentidos não são sentidos semelhantes, não sentidos iguais, tá? Sentidos, as palavras que apresentam significados parecidos são chamadas de sinônimas, porque nós vamos conhecer, revisar, já conhecemos as homônimas que vamos falar também sobre ela aqui na aula, tá? Para continuarmos nosso estudo sobre a sinonímia, vamos à leitura deste fragmento do romance Triste Fim, de Policarpo Quaresma, né, de Lima Barreto. Então, vamos lá. O que mais me impressionou é apenas um trecho, tá, pessoal? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral.
a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas, como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia culturas, e aqui cultura que ela fala é uma horta, um pomar. Não seria tão fácil, trabalhos de horas, e não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Então, nós percebemos aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, não é, ao longo desse trecho, dessa leitura, não é, que é um dos eixos importantes da nossa aula e do nosso conteúdo, vocês percebem que nesse trecho aqui do romance, não é, Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, nós temos aqui um relato de alguém que está andando pelo sertão, não é? De uma moça, de uma menina que está andando pelo sertão e ela percebe a pobreza do lugar. E aí ela se pergunta, por que tanta terra, tanto barro e as casas? Né? Eu não sei quantos de vocês já foram no sertão e já perceberam que existem casas construídas de barros, não é? E essas casas, ela é feita de vara e depois é feito barro, não é? O barro é molhado, aquele massapê, e vai se preenchendo as lacunas daquelas varas. E aí ela percebe que essas casas, elas não têm, não é, um fechamento completo. Ela diz, por que não tem? Se tem tanto barro aqui. Então, minha gente, aí nos cabe, né, a nossa interpretação, e é importante, quando estamos fazendo uma leitura, permitir que a nossa mente abra, não é, vários hiperlinks que nos leve a pensar o porquê dessas casas não ter outra aparência. E aí, por que tem barro, mas as pessoas não conseguem preencher as brechas, não é, que estão ali, que acaba deixando aqueles moradores vulneráveis a insetos, a bichos, não é, perigosos como cobras, não é, e outros bichos que podem entrar por aquelas brechas e vir a mordê-los. Então é interessante pensar por que não, porque de repente eles estejam tão desanimados, tão desesperançados que eles já não conseguem fazer. Não é? Pode ser também a seca, porque para fazer o massapê era necessário água, e aí de repente a seca não lhe permitia usar a água para acabar, né, fazer o acabamento das suas casas. Então, quando lemos, é muito importante pensar em todos esses aspectos que envolve, não é, toda a trama que está sendo contada pelo autor do texto. Então, quando vocês estiverem assim mergulhados na leitura, se permitam vivenciar esse campo de imaginação, porque isso nos traz, não é, às vezes, respostas, como vimos aqui no slide anterior. Nós percebemos, né, que ela faz algumas perguntas, não é, e ela percebe o que é que a aflige. E aí nós vamos percebendo suas indagações e a necessidade, não é, que existe, não é, ali naquele lugar, bastante terra, mas aí ela olha e não vê, quando ela vai passeando, ela não percebe ali, ela não consegue contemplar a plantação, não é uma plantação de milho bem bonita, não é, verde, com aquelas espigas maravilhosas, não é? Ela queria ver isso, mas ela não estava vendo, não é? Um pomar, não é? Vários tipos de frutas, e quando chegamos em uma zona rural que percebe que é próximo, não é, ao litoral, que você consegue ver a imensidão do verde, né, uma alegria, né, no nosso coração. Mas quando vamos nos afastando para o sertão e vemos a necessidade, não é, da água
Isso traz realmente tristeza ao nosso coração. Então, que essa realidade mude, não é? E aí ela diz assim, e aí eu trago para vocês aqui, né? Observe as palavras miséria e pobreza, não é? Palavras sinônimas, mas com escrita diferente, não é? Então, a falta de tudo isso, de uma horta, de um pomar, de casas construída com melhorias, representa a miséria, a pobreza, não é? Então, a palavra aí, miséria e pobreza estabelecem uma relação de sinonímia, ou seja, exprimem ideias semelhantes. Porém, é importante salientar que miséria tem uma sobrecarga maior, tem um sentido mais abrangente. No fragmento acima, o termo miséria foi empregado para se referir de modo geral ao cenário observado pela personagem. Já o vocábulo pobreza, com o sentido mais restrito, refere-se especificamente às casas presentes na localidade, não é? Então, uma casa feita com varas, não é? E mal preenchida com barro, representa realmente um cenário de muita pobreza. E é uma realidade, não é, de muitos lugares no nosso país e também em outros países. Então, você consegue perceber como a sinonímia é importante na construção de sentidos? Vamos analisar outros exemplos que eu trouxe para vocês. Então, quando ela diz assim, educada na cidade, ela tinha dos roceiros a ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. A sinonímia aqui, ela manifesta-se como o uso de felizes e alegres, que eu até usei já como exemplo, falando anteriormente, que expressa o modo de ser dos roceiros, segundo a visão da personagem. No entanto, essa visão revelou-se totalmente equivocada quando ela conheceu a realidade. Então, quem mora na cidade e não tem esse acesso, realmente não sabe as grandes dificuldades enfrentadas no campo. Né? Então, para conhecer uma realidade, não é? E aí, até para fazer uma pesquisa de campo, a gente precisa ir até o local, não é? Então, nós que estamos envolvidos com toda essa realidade, não é, universitária, professores, pesquisadores, alunos, não é? Quando estamos pesquisando sobre um determinado grupo social, nós temos que ir até o local e vivenciar, não é, tudo aquilo para realmente entender a realidade deles e poder falar e fundamentar todo o trabalho que estamos fazendo. E isso é muito importante e pode ajudar muitas pessoas. Então, confira mais exemplos de sinônimos. Rogou ao Divino Pai Eterno com fé. Suplicou ao Divino Pai Eterno com fé. Então, vocês percebem aqui a palavra rogar, né? O verbo rogar e suplicar. Não é? Na classe gramatical aqui, não é? Nós temos o verbo. Dois verbos, não é? Que representam a ação de alguma pessoa, não é? Então, rogou, suplicou, não é? Está aí no passado, não é? Alguém que suplicou, alguém que pediu, rogou, pedir, rogar, suplicar, né? São palavras sinônimas que você pode escolher usar. Então, naquele dia, ele agiu como um louco. Naquele dia, ele agiu como um insano. Então, insano e louco são sinônimos, não é? Apesar da escrita serem diferentes. Eu liguei várias vezes, mas ela não atendeu. Eu liguei muitas vezes, mas ninguém atendeu. Então, vocês percebem a construção dessas orações, não é? E a palavra várias e muitas aí, não é? Palavras diferentes, mas são sinônimas, ok? Exemplo aqui, né? Não chegamos a conversar, pois ele é bem tímido. Não chegamos a conversar,
pois ele é bem acanhado, não é? Essa palavra aí, acanhado, é uma palavra que não é muito usada na nossa área urbana, mas é um termo usado muito na zona rural, por pessoas que não têm um nível mais alto, não é? De estudos. Então, percebemos que essa palavra ela é mais vivenciada. Então, usamos mais a palavra tímido, não é? E aí temos outro exemplo aqui. Vamos celebrar seu aniversário no próximo sábado. Vamos comemorar o seu aniversário no próximo sábado. Então, celebrar, comemorar, não é? São sinônimos também. Foi feito um levantamento minucioso das espécies em extinção. Foi feito um levantamento detalhado das espécies em extinção. E aí vocês percebem aí a palavra minucioso e detalhado, não é? São sinônimos também. Separamos os utensílios necessários e saímos imediatamente. Separamos as ferramentas necessárias e saímos imediatamente. Então, palavras sinônimas. O diretor expôs as mudanças a serem realizadas na empresa. O diretor apresentou as mudanças a serem realizadas na empresa. Então, expor, apresentar também são sinônimos. Então, hora de praticar. A relação de sentido estabelecida para o termo energia na propaganda abaixo é denominada de. Então, a propaganda abaixo é essa. Não deixe faltar energia na sua casa. Leia bons fluidos. A palavra aí, energia, ela se refere, qual é a referência dela, não é? Essa palavra, energia, qual o sentido quando vemos aí, né? Não deixe faltar energia na sua casa. Leia bons fluidos. Qual é o insight que vem na sua mente, o link que abre na sua mente aí? É que falta energia, não é? Essa luz que você consegue ver, não é? É aí tudo que fica claro dentro da nossa casa, não é? A energia proporcionada pela CELP ou outro tipo de energia. E aí? Dentro do campo semântico é uma palavra polissêmica, homônima, homógrafa. E aí, o que é que vocês acham? Vamos à questão. Vamos revisar o que é paronímia, não é? Homonímia perfeita, sinonímia. Paronímia, visto que apresenta um termo parecido com significados diferentes. Já a homonímia perfeita, porque se refere a um termo igual com significados diferentes. Já a sinonímia, que falamos bastante sobre ela hoje, porque ela faz referência a um termo diferente com significados iguais. E aí? Vamos à resposta? Então, na palavra aí, não é? Energia. Nós temos aí uma homonímia perfeita, porque se refere a um termo igual com significado diferente. Não é? Não deixe faltar energia na sua casa. Né? Leia bons fluidos. E aí? A palavra é igual, mas o sentido é diferente. Professora Vivi, vamos Oi. lá. Realmente, é a energia que vem, que é a energia elétrica. Sim. E a energia da gente, né? Pra gente Pois ficar é. ligadinho aqui em tudo. Como todo mundo estava em casa ligadinho, a nossa Pois aula é. tá acabando. Espero que todo mundo tenha gostado. Um cheiro e até a próxima. Um beijo no coração de vocês e até mais, pessoal.